Ele era um rapaz de fé, daqueles que frequentavam a igreja com fervor. Mas a vida tem suas reviravoltas. E um acontecimento o afastou das missas. Mesmo assim, sua crença em Deus nunca vacilou. Era uma chama que resistia, guardada no fundo do coração. Todas as noites, sem exceção, ele rezava em silêncio antes de dormir, com a Bíblia sempre ao seu lado na mesa de cabeceira. Uma companhia constante. Numa noite particularmente silenciosa, ele despertou de repente. Um peso invisível esmagava seu peito contra o colchão. Uma força opressora que o impedia de se mover. Seus braços, pesados como chumbo, pareciam presos por correntes que ele não via. O ar ao redor ficou denso, quase sufocante, dificultando cada respiração. Foi então que ele viu, acima dele, uma fumaça negra começou a se condensar, tomando forma. Do meio daquela escuridão surgiram dois olhos vermelhos e brilhantes, que o encaravam com uma intensidade ameaçadora, como se quisessem sondar sua alma. O medo gelou sua espinha. Mas não era só isso. Outros sinais assustadores confirmavam uma presença maligna no quarto. O ar ficou gélido, como se o sopro da morte tivesse invadido o ambiente. Sussurros indecifráveis ecoavam pelas paredes. Palavras que pareciam roubar a coragem de seu coração. Pelos cantos dos olhos, ele via sombras se movendo, rápidas e ameaçadoras. E um cheiro pútrido, como carne em decomposição, tomou conta do quarto, tornando impossível ignorar a presença do mal. Não havia dúvida. Algo sombrio estava ali, testando sua fé e sua resistência. Ele tentou gritar, mas a voz não saía, presa na garganta. O corpo estava paralisado, mas o terror era absolutamente real. Seria um demônio tentando abalar sua fé? Ou seria apenas a paralisia do sono? Aquele fenômeno estranho que muitos descrevem. A dúvida o assaltava, mas o medo era maior que qualquer explicação racional. Com um esforço sobre-humano, ele conseguiu mover a mão em direção à Bíblia. Os dedos tremiam, mas ele agarrou o livro e o abriu. Seus olhos caíram sobre uma passagem que falava do poder de Deus sobre as trevas. No princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. Sem conseguir falar, ele rezou em pensamento, repetindo cada palavra daquelas escrituras, como se fossem espadas invisíveis. A fumaça negra se contorceu violentamente. Os olhos vermelhos piscaram em fúria. E pouco a pouco, a sombra começou a recuar, dissolvendo-se no ar, até desaparecer por completo. O quarto mergulhou novamente em silêncio, mas era um silêncio diferente. Respirando com dificuldade, o rapaz sentiu o peito dolorido, como se tivesse lutado uma batalha real. A Bíblia continuava aberta na sua mão, e a passagem parecia brilhar, como se tivesse sido escolhida por uma força maior. Quando o sol nasceu, ele ainda não sabia se tinha enfrentado um demônio ou apenas um pesadelo vívido. Mas de uma coisa ele tinha certeza: sua fé havia sido testada no fogo, e ela tinha permanecido intacta, mais forte do que nunca. O que você acha que aconteceu naquela noite? Deixe seu comentário e não se esqueça de se inscrever para mais histórias como essa.